vamos orar aí pelo foi, né, aparelho, né, Edu? Vamos orar por ele, um novo aparelho aí auditivo, né, que houve um acidente aí e acabou perdendo, né, Edu? Vamos orar também nesse sentido. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tiago 1, 1 e 2. A fé provada pelo fogo é o título da nossa mensagem nesta noite. Tiago 1, versículo 1 e 2. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelo culto, pela condução do Teu Espírito até aqui. Que Teu Espírito, meu Deus, em graça e bondade, venha nos visitar e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Tende, irmãos, motivo de grande alegria o enfrentardes várias tentações. A palavra no original é a mesma, curiosamente, para provação. Então, quando lermos aqui tentação, devemos levar em consideração a expressão provação. E qual é a diferença? É que a tentação vem da parte do diabo e tem como objetivo a nossa queda. Mas a provação vem da parte de Deus e tem como objetivo a nossa edificação. Quer no enfrentamento de tentações, quer no enfrentamento de provações, a palavra de Deus, através do nosso irmão Tiago, diz: fiquem alegres. Tenham isso como um motivo de grande gozo, de grande alegria. Por que é que os cristãos sofrem? Ora, Deus não deveria os envolvê-los em uma redoma no momento da sua conversão e protegê-los, poupá-los das intempéries, poupá-los das tribulações, das aflições, dos sofrimentos desta vida? Bem, mas o que fazer com aquele em quem cremos, a quem entregamos a nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo? Pois ele sofreu perseguições, pois ele sofreu injustiças, pois ele foi espancado, depois de preso, esbofeteado, cuspido. As pessoas não fizeram dele caso algum, o trataram como se fosse uma coisa. Sim, Jesus sofreu e ninguém na história da humanidade sofreu como Jesus. Jó enfrentou um grandiosíssimo sofrimento, é bem verdade. Quando pensamos em Jó, logo vem à nossa mente: ninguém sofreu como Jó sofreu. Mas, na verdade, Jesus sofreu mais do que Jó, muito mais do que Jó, porque Jó não carregou os seus pecados e muito menos o pecado da humanidade, mas sobre Cristo estavam o meu e o seu pecado, e não só os nossos, mas a Bíblia diz, os pecados do mundo todo. Então Jesus é o Jó dos Jós, ninguém sofreu como ele, e ele afirma no capítulo 15 do Evangelho de João, dizendo que nós somos servos dele, Jesus Cristo, e não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Jesus, ele disse, perseguirão a vós também. Se desprezaram a Jesus, Jesus disse, também vão desprezar vocês. Então, por sermos servos de Deus e não sermos maiores do que o nosso Senhor Jesus, tendo ele sofrido, nós também enfrentaremos o sofrimento. A questão é que Cristo sofreu naquela cruz, morreu naquela cruz, foi sepultado, mas o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, venceu a morte, o maior de
todos os inimigos da humanidade. A morte, Cristo prevaleceu sobre ela e dá a todo aquele que crê também a certeza de que a morte não poderá vencê-lo, porque o Senhor o ressuscitará no último dia. Então, se sofremos com Cristo, a Bíblia diz, com Ele seremos glorificados. É por isso que a nossa fé, ela não prescinde de tribulações. É por isso que nós vamos sempre enfrentar aqui e ali algum tipo de luta, algum tipo de sofrimento. Duas perguntas aqui fundamentais sobre a fé provada pelo fogo. A primeira pergunta: por que a nossa fé é provada? Algumas razões. Primeiro, a nossa fé é provada para nos humilhar. Porque, irmãos, não poucas vezes nós somos tentados e cedemos à tentação da confiança em si mesmo, da presunção das nossas habilidades, do nosso poder, da nossa capacidade. Não poucas vezes o orgulho bate à porta do nosso coração e não poucas vezes cedemos à sua sedução. E vamos sendo transformados por essa autoconfiança, vamos sendo transformados por esse orgulho que habita em nós. E Agostinho de Hipona dizia que o orgulho transformou anjos em demônios. Imagine o que o orgulho pode fazer conosco. Ora, se o orgulho transformou anjos em demônios, meu Deus, somos desfigurados, portanto, e desagradamos a Deus quando o nosso coração está cheio de orgulho. Então Deus nos expõe a situações de sofrimento para nos quebrantar, para nos humilhar, para que nós tiremos a confiança em nós mesmos quanto à vida e coloquemos a nossa confiança integralmente em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13, disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, versículo 5, ele diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Porque Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, porque a nossa fé é provada, em segundo lugar, não só para nos humilhar, mas também para nos desarraigar. E esse verbo tem a ver com arrancar uma planta, uma árvore, desde as raízes, arrancar com raiz e tudo. E às vezes as nossas vidas estão enraizadas na confiança dos bens materiais, das coisas materiais. Bem, nós vivemos nesse mundo e nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de uma casa, temos necessidades materiais e não é errado almejar isso, trabalhar por isso e conquistar isso. Mas às vezes nós vemos a nossa vida girando em torno dessas coisas. Essas coisas se tornam um fim em si mesmas e não um meio para alcançarmos um fim. É muito bom quando nós usamos as coisas, mas é terrível quando as coisas nos usam. É muito bom quando nós somos donos de algo, quando nós somos senhores de algo. Aquelas coisas que temos tornam-se servos em nossas mãos para o nosso bem, para o bem de outras pessoas. Mas é muito triste quando as coisas se tornam o Senhor da nossa vida e passamos a viver em função delas e assim perdemos a alma. Jesus disse: que proveito há em alguém ganhar o mundo e perder a sua alma? Então Deus permite muitas vezes que percamos certas coisas, que deixemos de adquirir outras para provar a nossa fé e nos desarraigar dessas coisas. Por isso o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,11, disse: aprendi a contentar-me com o que tenho. O seu coração não estava nas coisas, o seu coração estava em Deus. Por quê? A nossa fé é provada pelo fogo. Em terceiro lugar, para nos alertar. E nos alertar em relação à nossa esperança celestial.
Deus permite tribulações na nossa vida para nos lembrar que o nosso destino final não é aqui. É para nos lembrar que nós estamos de passagem, somos peregrinos e nos aguarda uma pátria celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Paulo fala exatamente sobre isso. A nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso coração tem de estar no céu, irmãos. Costumo dizer, vivemos com os pés na terra, mas nós estamos caminhando para a glória celestial, e essas tribulações às quais Deus nos expõe, muitas vezes, é para lembrar que o que nos espera na eternidade é muito melhor. Quarto lugar, porque Deus permite que a nossa fé seja provada para nos conscientizar. E nos conscientizar do valor das bênçãos de Deus. Porque não poucas vezes, irmãos, nós desprezamos aquelas bênçãos que eu chamo básicas. Aqueles sinais da graça de Deus que muitas vezes não percebemos. E o sofrimento nos abre os olhos em relação a certas bênçãos que ignoramos. Então, nós sentamos à mesa para tomar o café, e aí olhamos, o que tem para comer? Tem pão, e a manteiga, e o presunto, e o queijo, mas tem pão. Tem gente que não tem nada. Nessa manhã, teve gente que acordou e não tinha nada para comer. Ele não tinha recurso, ele não tinha condições, porque vive numa situação de rua, numa situação de vulnerabilidade social. Mas aqui, quem passou fome hoje é porque está fazendo regime, porque a geladeira está cheia. E tem gente que abre a geladeira e diz assim, não tem nada para comer nessa casa, e a geladeira está cheia lá. Às vezes Deus permite o sofrimento para nós valorizarmos certas coisas que nos cercam. E por serem tão corriqueiras e repetitivas ou repetidas no nosso dia a dia, nós não valorizamos. Mas quem aqui já teve falta, sabe valorizar o pouco que tem, não é verdade? Quem só teve pão para comer, sabe valorizar quando a mesa tem mais do que pão, quando a mesa tem alguma coisa a mais. Deus permite o sofrimento para nos conscientizar de que Ele não só nos sustenta, mas Ele é em si mesmo o nosso sustento. Mas, em quinto lugar, Deus prova nossa fé no fogo para nos fortalecer. Para fortalecer a nossa fé. Para nos robustecer espiritualmente, para nos dar musculatura espiritual, porque por incrível que pareça, quanto mais vida fácil um crente tem, mais sedentária a sua fé corre risco de ser. Parece que quanto mais espremido por dificuldades, mais alerta ficamos, oramos mais, nos alimentamos mais da palavra, dependemos mais de Deus, fazemos uma autocrítica, uma autoanálise, uma autoconfrontação da nossa vida interior com as verdades da palavra de Deus, e assim nos avaliamos e buscamos alvos maiores de agradar a Deus, nos tornamos mais humildes, exercitamos mais as disciplinas espirituais do viver cristão, mas parece que quanto mais facilidade nós temos, mais a tendência de negligenciarmos as coisas de Deus temos. Parece que quanto mais facilidades, mais meninos espiritualmente nos tornamos. Parece que quanto maior a dificuldade, mais somos instados a uma maturidade espiritual e a deixar as coisas de menino.
E eu digo, se a tribulação não lhe ensinar nada, Deus dá um jeito de arrumar, providenciar uma outra, até que você aprenda. Porque se você não aprendeu nada com a tribulação, você perdeu a viagem. Então Deus põe você lá no início de novo, para você passar por mais um vale de sombra da morte, por mais um vale de Baca, um vale de lágrimas. Deus coloca circunstâncias na sua vida, porque há pontos importantes que você e eu precisamos aprender, e há lições que nós só aprendemos passando pela tribulação. Por isso o salmista no Salmo 119, verso 71, disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E no verso 72 ele diz: melhor é para mim a tua lei, ou a lei da tua boca, do que milhares de ouro e prata. Isso é expressão de alguém que amadureceu e que entendeu o verdadeiro valor da vida. Por que Deus permite a tribulação e prova a nossa fé? Também para nos sensibilizar. Porque já diz a música do poeta cristão Sérgio Paulo Muniz Pimenta: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel, que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. Só quem sofreu. Só quem sofreu coloca-se no lugar do outro, entende a dor do outro, chora juntamente com aquele que sofre. Eu visitava uma irmã em Cristo na semana passada, está fazendo tratamento contra o câncer, e ela me dizia exatamente isso. Eu tenho sido movida por Deus no local do meu tratamento a testemunhar a minha fé. Eu vejo as pessoas tão desesperançadas, tão perdidas, tão entristecidas, tão alquebradas, e eu peço a Deus graça, eu levo folhetos, eu distribuo, eu digo para aquelas pessoas que em Cristo há esperança. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. O sofrimento nos torna mais sensíveis à dor dos que sofrem. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, de um Deus de toda consolação, que nos consola em meio ao sofrimento, para que nós possamos consolar a outros. E nós somos ensimesmados e nós queremos só o suprimento da nossa necessidade, e muitas vezes nós esquecemos daqueles que precisam. Porque Deus permite o sofrimento? Também para nos transformar. E no que é que Deus quer nos transformar? A palavra de Deus diz que Deus quer nos transformar conforme a imagem de Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nós, com o rosto descoberto, vamos manifestando de glória em glória a imagem de Jesus, à medida em que vamos sendo transformados. Deus quer te transformar na imagem de Jesus. Deus quer que as pessoas olhem para você e enxerguem Jesus. Irmãos, muitas vezes, a pessoa de Cristo, em sua humildade, em seu amor, em sua misericórdia, em sua compaixão, só será vista em nós, por causa do nosso sofrimento. Porque, eu repito, nós somos tendentes à presunção, ao orgulho, a termos um coração duro, pedrado em relação à necessidade dos outros. Mas o sofrimento, quando Deus nos coloca na bigorna, quando Deus começa a mover lá na olaria, nossa vida, vai nos dando forma, vai tirando aquela sujeira do barro, vai moldando, nos dando as formas graciosas do Senhor Jesus Cristo, a beleza de Cristo se vê em nós. Por isso perguntaram ao pastor Billy Graham, grande evangelista, o maior evangelista do século XX, já está com Cristo.
mas uma entrevista em relação àquele massacre, atentado de 11 de setembro, questionaram onde estava Deus naquele dia, onde estava Deus que não impediu que aquilo acontecesse? Billy Graham responde: Deus estava nos bombeiros que chegaram para socorrer, Deus estava nas pessoas que ajudaram a consolar, Deus estava nas mãos que se estenderam, Deus estava nas pessoas que falavam palavras de esperança, de consolação e de graça, no meio do sofrimento aos familiares enlutados. Meus irmãos, Deus quer nos transformar em sua boca, em suas mãos, em seus olhos, em seus ouvidos, em seu coração, um coração que pulsa conforme o coração de Jesus. Por isso, eu não tenho medo de dizer que quanto mais insensíveis para as coisas de Deus nós somos, mais longe de Deus nós estamos. Mais cheios de orgulho nós estamos, mais voltados para a nossa própria vida, nosso próprio umbigo nós estamos. O sofrimento, ele tem a capacidade de nos moldar, de nos transformar à imagem de Jesus. Porque Deus permite que a nossa fé seja provada pelo fogo, em último lugar, para nos testar. E o que é que Deus quer testar quando expõe a nossa fé à fornalha da tribulação? Deus quer testar a nossa fé. Deus expõe a nossa fé à fornalha da tribulação exatamente para testar suas raízes, para testar suas estruturas, suas bases, o seu fundamento. Se a nossa fé de fato é sólida, só há uma maneira de sabermos, é quando somos expostos à tribulação. É por isso que a mensagem do Evangelho de Jesus, o Evangelho genuíno, não combina com a mensagem do falso Evangelho, que vemos muitas vezes ser pregado por aí, o Evangelho do pare de sofrer, o evangelho cor-de-rosa, o evangelho do parque de diversões, o evangelho do mar de rosas, o evangelho do vamos celebrar, e é só isso. Vamos cantar, e é só isso. Vamos ter aquele momento do culto, e é só isso. Mas é diante da tribulação que os fiéis se revelam. É diante da tribulação que a fé genuína se apresenta e se propaga. É por isso que nós ouvimos da história de Jó, porque não foi no período de prosperidade que a sua fé se tornou conhecida de fato. A fé daquele homem se manifestou de fato, contundente, sólida, firme. Foi quando ele passou por tudo aquilo e podia blasfemar e não blasfemou, glorificou a Deus. E podia abandonar a Deus e, no entanto, aproximou-se tanto mais dele. Você é servo de Deus? Você é um crente no Senhor Jesus? Só haverá uma maneira de saber, e é Deus expondo a sua fé a fornalhas de tribulação. Sim, o desemprego pode chegar. Sim, o estremecimento do relacionamento conjugal pode aparecer. Sim, uma crise familiar pode se avizinhar. Sim, uma enfermidade grave pode chegar. Visitando uma outra família, na semana retrasada, essa irmã me dizia: pastor, no último culto aqui de 2022, o senhor pregou dizendo, 2023 vai ser um ano de lutas, de dificuldades, de vitórias, é verdade, mas também de dificuldades. Há irmãos aqui que vão passar por experiências de dor, experiências de luto, experiências de enfermidades sérias. E essa irmã me dizia: eu não imaginava que eu seria uma dessas pessoas. E ela se referia a uma situação envolvendo um ente querido. Mas é assim. E nós não somos melhores do que nossa irmã. Nós vamos passar. Eu passo, tu passas, nós passamos.
Eles passam. Todos passamos. Mas é importante que, uma vez provada, nossa fé seja aprovada diante de Deus. Que Deus olhe para o diabo e diga: tens visto meu servo? Tens visto minha serva? Não é pelo que dou, não é pelo suprimento que tenho dado a ele. Veja, sem suprimento. Veja, sem essas dádivas materiais, ele permanece na sua dignidade, ela permanece me servindo, não abandonou a igreja, não abandonou os irmãos, não abandonou a palavra, não abandonou a fé, permanece a despeito de tudo isso. É nisso que Deus é glorificado, quando a nossa fé é provada e aprovada, e é nisso que o diabo é envergonhado. Quando nós não blasfemamos, glorificamos. Quando nós não abandonamos, nos aproximamos. Quando nós não nos calamos ou murmuramos, nós testemunhamos: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Agora, meus irmãos, a segunda e última pergunta: que postura devemos ter quando a nossa fé é provada? Em primeiro lugar, devemos enfrentar as provações com alegria. E não, os crentes não são masoquistas, e não, nosso Deus não é sádico. Mas a Bíblia fala que nós devemos enfrentar as tribulações com alegria. Por quê? Porque o crente em Cristo Jesus, preste atenção, enxerga mais longe. O crente em Cristo Jesus, pela fé, enxerga para além da tribulação. Nós não podemos manter nossa visão no problema em si, mas devemos, pela fé, pensar: essa tribulação tem prazo de validade para acabar. Se não for aqui, vai ser na glória, mas tribulação na vida de um servo de Deus não durará para sempre. E quando a gente pensa assim, nós somos revestidos de alegria para continuar, para perseverar. E as pessoas dizem assim: e aí, como estão as coisas? E nós dizemos: olha, não estão fáceis, a batalha tem sido grande, mas Deus tem dado graça, Deus tem fortalecido, Deus tem me ajudado, e Deus vai me fazer passar por isso em nome de Jesus. Deus está agindo. O verso 3 diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Passe com paciência, enche o seu coração de alegria, manifeste a imagem de Jesus no meio da sua tribulação. Segundo, devemos enfrentar as provações, as tribulações, não só com alegria, mas também com perseverança. Versículo 4, Tiago capítulo 1, diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A perseverança é a motivação que um servo e uma serva de Deus tem quando pensa: Deus trabalha com processos. O que era para as pessoas que não conhecem a Deus é demora, para um filho e uma filha de Deus é processo. Deus está operando, Deus está trabalhando em necessidades primárias, secundárias, terciárias. Deus está trabalhando em minha vida, Deus está trabalhando na vida dos que me cercam, Deus está trabalhando na vida de gente que eu nem conheço. Deus está trabalhando, porque tem gente que está vendo e a gente não percebe. Eu me lembro no velório da irmã Amélia Bertotti, eu estava lá no cemitério, chegou um irmão da igreja, disse assim: pastor, está vendo aquele senhor ali? Ele é vizinho da irmã Amélia, de frente, é uma casa em frente. E ele chegou para mim e disse assim: ó, parabéns pelo pastor que vocês têm, viu? Porque lá da sacada da minha casa,
Eu via ele chegando aqui 5h30 da manhã para pegar a dona Amélia, colocar no carro e levar para o hospital, para consulta e coisas do tipo. Eu via o jeito que ele tratava ela. E a irmã Amélia tinha já, pela avançada idade, dificuldade com as pernas. E ela sentava e eu pegava no pé dela, com sapato e tudo. Pegava e colocava para dentro do carro. E eu nunca vi ninguém, eu vou lá ver ninguém. Olhando para mim, eu lá sabia que tinha alguém. Mas a vida daquele homem foi edificada, e eu digo isso aqui, glorificando o nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As pessoas estão vendo. E elas são edificadas. Persevere e fique firme, irmão. Deus coloca a sua fé como metal, provada, exposta ao fogo. E Deus vai tirar do fogo, mas no momento certo. Você crê nisso? Amém. E assim você vai vencer, se você perseverar e permanecer em Cristo. Verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Para perseverar, nós não precisamos de respostas. Para perseverar, nós precisamos de sabedoria e saber que Deus está conosco. Terceiro e último, no meio das tribulações, nós devemos enfrentá-las com esperança, com alegria, com perseverança, com esperança. E o crente tem todas as razões para ser uma pessoa cheia de esperança. Eu costumo dizer que o sobrenome do cristão é esperança. O sobrenome do cristão é esperança, porque ele espera em Deus, e esse ato de esperançar, esse ato de esperar, esse ato de confiar, esse ato agrada a Deus, e porque nós sabemos quem é o nosso Deus, Deus está trabalhando e concluirá a obra que começou na nossa vida. Isso é o Evangelho. Isso é andar com Jesus. Deus vai trabalhando e Ele vai tirando as imperfeições, como faz o fogo quando é exposto ao ouro. Versículo 9 e 10, eu estou encerrando. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. E Tiago chama a atenção para a nossa esperança. E eu vou encerrar lendo o verso 12. O verso 12 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Louvado seja o nome do nosso Deus. Há um prêmio, meus irmãos. Há uma coroa, meus queridos. Fiquem firmes, alegrem-se no Senhor, perseverem no Senhor, encham seu coração de esperança, porque a tribulação vai passar. Se não for aqui, é na glória celestial. Eu tenho minhas tribulações, eu tenho tribulações por todos os lados, e você também tem, mas a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Como diz o salmista, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. E aos que vencerem, aos que persistirem alegremente, perseverarem confiantemente, há um prêmio, um galardão, uma coroa nos esperando no céu. Então fique firme e espere no Senhor. Tem um hino lindíssimo que Linda já cantou aqui. Esse hino chama-se Regozija em Deus. A letra dele é assim: Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo, ele dá formação. Dá graças a Deus quando teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Quando as trevas à frente se impõem,
Eu olho para a cruz que o Calvário expõe. Submeto-me ao Mestre, não olho para trás. A paz vem e o medo desfaz. Sim, posso ver. Provações vêm de Deus. Em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor. Sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Essas são as estrofes. Mas o coro diz: regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais. Pois ao te provar, purificar, qual ouro, então serás. Esse é o nosso Deus. Sua fé está sendo provada. Fique firme. Agrade a Deus. Vitória te espera. E nisso confiamos, pois sabemos quem é o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, tenhais por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Alguém aqui foi tocado por Deus? Alguém aqui precisa de oração? Amém. Amém, amém, amém. Quantas mãos? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Aqui no coral temos pessoas assim? Eu sei. Eu também sou uma delas. Você que acompanha pela internet, é o seu caso? Você também foi tocado por Deus? Você precisa de oração? Então nós vamos orar por você. Agora, há alguém aqui que não é um crente em Jesus. Você ouviu desse Deus que é socorro bem presente na angústia, mas você não o conhece. Mas nessa noite, tendo ouvido a sua palavra, você crê que Cristo é a única esperança e você quer entregar sua vida a Ele, faça um sinal. Eu não sou crente não, pastor, mas Deus tocou o meu coração, eu quero entregar minha vida a Jesus. Há alguém assim? Faça um sinal, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Levante sua mão, eu vou orar por você. Eu não sou crente não, mas eu quero entregar minha vida a Cristo. Há alguém assim? Há alguém assim? Em nome de Jesus? Alguém? Coloquem-se em pé em nome de Jesus. Deus Santo, obrigado, Pai, pela palavra que nos visitou. E, ó Deus, nós queremos interceder pelos irmãos que foram tocados, movidos pela Tua palavra. E, ó Deus, pedimos que a Tua bênção se derrame sobre eles, como forma de força, de vigor, de ânimo, de firmeza. Nossa fé está na fornalha da provação, mas, meu Deus, nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar, nós vamos glorificar o Teu nome, persistir, perseverar alegremente, com o coração cheio de esperança, na certeza de que o Senhor agirá em nossa vida, em Teu tempo, cumprindo os propósitos do Teu coração. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.